Galera, tudo bem? Uma aulinha para você de teoria atômico-molecular. Essa aula aqui que a gente vai gravar para você é mais a parte básica do assunto. O aprofundamento disso a gente trabalha nas outras aulas depois, ok? Isso daqui é assim, aquela parte básica que se você dominar, a química fica fácil para você. Tá joia? Então, ó, teoria atômico-molecular, teoria atômico-molecular. Bom, primeira coisa que a gente aprende nesse curso é o que é unidade de massa atômica. É o seguinte, ó, toneladas, quilogramas, grama, miligrama. Essas unidades que a gente usa no nosso cotidiano, elas são muito grandes para a gente expressar a massa de um átomo. Então, o que foi necessário? Criar um padrão especial para expressar a massa dos átomos. A massa dos átomos e a massa das moléculas, elas são expressas em unidade de massa atômica. A gente vai usar a letra Mi minúscula, né, a letra U minúscula, para representar, ok? E quanto vale uma unidade de massa atômica? Pessoal, eles pegaram o carbono 12 inteirinho, dividiram em 12 partes e eles usam uma das 12 partes como unidade de massa atômica, ok? Então, a unidade de massa atômica, aqui ó, vamos supor que isso aqui seja o átomo de carbono 12. Eles pegam apenas uma das 12 partes. Então isso daqui, 1/12 da massa do carbono 12. Isso daqui para nós vai ser a nossa unidade. Tá certo? Quando eu vou expressar a massa, por exemplo, de uma pessoa do nosso cotidiano, eu expresso em quilogramas. Então a massa de uma pessoa, 70 quilogramas, por exemplo. Quando eu vou expressar a massa de um átomo, a gente vai usar a unidade. Então, por exemplo, ó, o sódio tem uma massa atômica igual a 23 unidades. O oxigênio tem uma massa atômica igual a 16 unidades. Tá legal? Lembrando que isso vai ser aprofundado no nosso curso normal. Hoje eu preciso que você saiba que massa de átomo e massa de molécula é sempre expressa em unidade. De boa? Outra coisa que a gente precisa que você saiba é o conceito de massa atômica. Massa atômica. Nós vamos representar, obviamente, massa atômica como MA. Legal? Ó, vamos supor que eu queira medir a massa de uma pessoa. Eu coloco a pessoa numa balança de pratos e do outro lado eu vou colocar quilograma até equilibrar a balança. Por exemplo, ó, coloquei uma pessoa e precisei de 70 quilogramas para equilibrar. A massa dessa pessoa é 70 quilogramas. Então, quando eu digo que a massa de uma pessoa é 70 quilogramas, eu quero dizer que a massa dela é 70 vezes maior que 1 quilograma, que é a unidade de massa que a gente usa no nosso cotidiano. Para átomo, o raciocínio é mais ou menos igual. Vamos supor que eu queira medir a massa de um átomo, eu coloco o átomo e vou colocar unidades até contrabalancear, tá? Por exemplo, se eu colocar o oxigênio, para eu balancear, eu preciso usar 16 unidades. Então eu digo que a massa atômica do oxigênio é igual a 16 unidades, certinho? Se eu usar o átomo de sódio, eu vou precisar de 23 unidades para balancear. Então a massa do sódio é 23 unidades. Então qual seria a definição de massa atômica? Ó, é o número que indica, quantas vezes a massa do átomo é maior que a massa de 1/12 do carbono 12. Lembrando que esse 1/12 do carbono 12 aqui é a nossa unidade. Joia? Então, a massa atômica ela indica quantas vezes a massa de um determinado átomo é maior que a massa de 1/12 do carbono 12 é maior que uma unidade.
Pessoal, um outro termo que a gente precisa que você saiba agora, tá? É o conceito de massa molecular. Bom, massa atômica é a massa do átomo. Massa molecular, é óbvio, vai ser a massa da molécula. A unidade de massa atômica, μ. A unidade de massa molecular, μ também. É aquele 1/12 da massa do carbono 12. Então, qual seria a definição de massa molecular? Ó, é o número que indica, é o número que indica quantas vezes a massa da molécula é maior que a massa de 1/12 do carbono 12. Então veja que o conceito de massa molecular é similar ao conceito de massa atômica. A massa atômica expressa a massa do átomo. A massa molecular expressa a massa da molécula. Só que a unidade continua sendo 1/12 da massa do carbono 12. A gente chama isso de unidade. Joinha? Vou dar um exemplo. Ó, vamos pegar H2O. Gente, a água é uma molécula. Então eu não posso dizer massa atômica para a água, porque ela é uma molécula. Eu devo dizer massa molecular. Então, no caso da água, a massa molecular é igual a 18 unidades. Certinho? Se a massa molecular da água é 18 unidades, significa que uma molécula de água tem massa 18 vezes maior que uma unidade. 18 vezes maior que a massa de 1/12 do carbono 12. Pessoal, agora você vai aprender como calcula a massa molecular. No caso da água, a gente viu que a massa molecular dela é 18 unidades. Detalhe, a massa atômica do hidrogênio é 1, ok? Isso é sempre dado. Como são 2 hidrogênios, é H2O, 2 vezes 1, 2. A massa do oxigênio, 16, também é dado. Aí você soma 2 com 16, por isso que deu aquelas 18 unidades. Tá joia? Então, como você vai fazer para calcular a massa molecular de uma molécula? Fácil. Você vai somar, aqui ó, somam-se as massas atômicas dos átomos da molécula. Beleza? No caso da água, H1 vezes 2, 2, mais 16 do O, 18 unidades. Legal? Então vamos fazer um exemplo aqui, usando o ácido sulfúrico, H2SO4. Ele é uma substância, uma molécula, eu quero a massa molecular dele. As massas atômicas, hidrogênio 1, enxofre 32, O 16 unidades, essas massas atômicas todo o vestibular fornece. Ou ele coloca embaixo da questão, ou dá uma tabela para você olhar. Certinho? Então vamos calcular juntos a massa molecular do H2SO4. Pessoal, o H2SO4 tem o hidrogênio. O hidrogênio tem massa 1 unidade. Como a molécula tem 2 hidrogênios, eu vou pegar a massa de cada hidrogênio 1, vou multiplicar por 2. 2. O enxofre tem uma massa igual a 32 unidades, isso é sempre dado. Na molécula do H2SO4 só tem um enxofre, eu vou multiplicar 32. O oxigênio, massa atômica 16, certo? São 4 oxigênios vezes 4, 64. Aí você tem que somar. Se você somar tudo, você chega na massa molecular. Então a massa molecular do ácido sulfúrico, 98 unidades. Quando eu digo que o ácido sulfúrico tem massa molecular 98 unidades, eu quero dizer que a massa dele é 98 vezes maior que uma unidade. A massa dele, a massa molecular dele, é 98 vezes maior que a massa de 1/12 do carbono 12. Pessoal, eu tenho certeza que você já entendeu como calcula a massa molecular. Só que eu vou fazer mais um exemplo aqui para deixar o trem bem legal na sua cabeça. Ó, estou trabalhando agora com a glicose C6H12O6
eu tenho aqui as massas atômicas, lembrando que as massas atômicas são sempre fornecidas, e a gente juntos vai calcular a massa molecular da glicose, ok? Então vamos nessa, ó. O carbono, ele é o padrão, a massa atômica dele é 12, ok? Na glicose nós temos 6 carbonos, isso vai dar 72. O hidrogênio tem massa 1 unidade, isso sempre vai ser fornecido. São 12 oxigênios vezes 12, 12. O oxigênio tem uma massa 16 unidades, são 6 oxigênios vezes 6, 96. Para eu conseguir a massa molecular, faz a soma de tudo isso. Então a massa molecular da glicose, somando tudo, 180 unidades. Joinha? Quando eu digo que a glicose tem massa molecular 180 unidades, eu quero dizer que a massa dela, né, de uma molécula, é 180 vezes maior que a massa de 1/12 do carbono 12. 1/12 do carbono 12 unidade. É o padrão que a gente, né, usa para calcular massa atômica e massa molecular. Pessoal, dentro dessa matéria, teoria atômico-molecular, é fundamental você saber o que significa mol. Seguinte, ó, quando eu digo dúzia, você pensa em 12 unidades. Quando eu digo dezena, você pensa em 10 unidades. Quando eu falo milhar, 1000 unidades. Mol, na química, também é um conjunto de unidades, ok? Se você tem um mol na química de qualquer coisa, você tem 6,02 vezes 10 a 23 unidades, certo? Então vamos lá. Escrever. Mol é o conjunto de 6,02 vezes 10 a 23 partículas, unidades. Quando você tem 6,02 vezes 10 a 23 partículas, você tem um mol dessas partículas. Joia? Dúzia, você pode usar para qualquer coisa. Dúzia de laranjas, dúzia de ovos, dúzia de maçã. Mol você também pode usar para qualquer coisa. Você pode ter um mol de átomos, um mol de molécula, um mol de íons. Toda vez que você tem um mol, o número de partículas é 6,02 vezes 10 a 23. Detalhe, esse 0,2 aqui só atrapalha na hora que você vai fazer a conta. Então nós podemos arredondar mol para 6 vezes 10 a 23. Pode arredondar no Enem, no vestibular? Pode. Você pode usar mol 6 vezes 10 a 23. Você só não pode arredondar se o examinador colocar embaixo, né? 6,02. Aí você usa o 0,2. Mas se não falar nada, pode usar apenas 6 vezes 10, 23. Esse número aqui, 6,02 vezes 10, 23, ou simplesmente 6 vezes 10, 23, nós chamamos de constante de Avogadro. Constante de Avogadro. Legal? Então, se você tem um mol de qualquer coisa, você tem 6 vezes 10 a 23 partículas. Ou seja, você tem a constante de Avogadro de partículas. Com esse termo aqui, mol, a gente pode fazer um monte de exercícios envolvendo essa matéria. Galera, vamos usar esse mol num exemplo, num exercício. Desse jeito aqui, cai bastante. Eu peguei um exemplo bem tranquilo para você treinar o raciocínio, tá? Depois a gente faz uns um pouquinho mais complexo. É assim, ó. Eu tenho 5 mols de gás carbônico, CO2. Eu quero calcular o número de moléculas desses 5 mols, certo? Para resolver esse tipo de exercício, a gente sempre usa uma regrinha de 3. A dica é você fazer o seguinte, ó. De um lado da regra de 3, você vai colocar o que ele deu. Ele deu 5 mols, então você vai colocar mol, né, de um lado da regra de 3. Ele quer que eu calcule moléculas. Do outro lado da regra de 3, eu vou colocar moléculas. Certo? Só que é o seguinte, eu preciso começar com o número de mols que eu saiba quantas unidades tem. E aí vem a dica. Comece sempre com um mol. Então eu vou pegar 1 mol
de CO2. Você lembra que eu falei para você? Em uma dúzia, eu sempre tenho 12. Em uma dezena, eu sempre tenho 10. Em um mol, pessoal, eu sempre tenho 6 vezes 10 a 23 partículas. Eu estou pegando um mol de CO2. Então, com certeza, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 partículas. O CO2 é uma molécula, não é? Se eu tenho um mol de CO2, um mol de moléculas, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 moléculas. Só que o exercício está pedindo para eu calcular quantas moléculas tem em 5 mols. Regra de 3. Na regra de 3, unidade embaixo de unidade. Se aqui está mol, aqui eu só posso usar mol. Então eu vou colocar, ó, 5 mols, eu vou ter X moléculas. Regra de 3. Esse X aqui, para a gente calcular, multiplica cruzado, né? Então vai ser 5 vezes 6 vezes 10 a 23, dividido por 1, que você nem precisaria colocar. Legal? O que vai ficar? 6 vezes 5 dá 30, vezes 10 a 23. Só que é o seguinte, ó, quando você vai expressar um resultado com potência de 10, tem que ficar em notação científica. Notação científica, o número que fica na frente da potência tem que estar entre 1 e 10, não pode ficar 30. Então eu preciso colocar aqui 3. Joia? Para ficar entre 1 e 10. Se eu coloquei 3, eu diminui uma unidade, né? Então eu vou ter que aumentar uma unidade lá no expoente. O 10 a 23 vai para 10 a 24. E a resposta vai sair em moléculas. Ou seja, eu consegui calcular o número de moléculas que eu tenho em 5 mols de CO2. Certinho? Bem tranquilo o exercício, né? Pessoal, mais um conceito importante dentro da teoria atômico-molecular. É o conceito de massa molar. Bom, não vamos confundir, viu? Ma é a massa atômica, a massa do átomo, de um átomo. MM é massa molecular, a massa de uma molécula, ok? Agora eu vou falar o que é massa molar. A gente vai usar uma letra maiúscula sozinha, um M maiúsculo, massa molar. Bom, como o próprio nome está dizendo, massa molar é a massa de um mol, joia? Então, ó, massa molar é a massa, Gente, outra coisa legal, né, que você tem que saber, massa atômica vem em unidades, massa molecular também vem em unidades. Massa molar é a massa em um mol, então a unidade, ó, em gramas por mol. Olha lá, ó, é a massa em gramas por mol. De quê? De um mol de qualquer espécie. Certinho? Lembrando que se é um mol, né, da espécie, são 6 vezes 10 a 23 partículas dessa espécie. Partículas. Certinho? Detalhe, hein? Em cima disso daqui, a gente vai fazer um monte de exercício, só que agora envolvendo massa. Ok? Então eu vou falar para você como a gente calcula a massa molar. Então, ó, título, como calcular a massa molar. Certinho? Você já sabe o conceito, o que é massa molar? É a massa em gramas por mol de um mol, né, de qualquer espécie. Agora você vai aprender a calcular a massa molar. Gente, bem fácil. Massa atômica é dado nas provas. Massa molecular, com as massas atômicas você calcula. Já fizemos um exercício aqui. Agora eu vou falar para você como você calcula a massa molar. Tranquilo, de boa. Você vai pegar a massa atômica de um átomo, ok? Vai tirar unidades e vai colocar no lugar gramas por mol. Ou você vai pegar a massa molecular de uma molécula, vai tirar a unidade e vai colocar no lugar gramas por mol. Então é assim, ó. Repete-se os valores, os números, os valores da
massa atômica ou massa molecular e troca-se unidade por gramas por mol. Legal? Repete o número da massa atômica ou da massa molecular. Tira a unidade e no lugar você coloca gramas por mol. A gente vai ver um exercício agora, um exemplo, né, de como se faz isso. Galera, para finalizar nosso assunto, a gente vai ver agora como se calcula o número de mol, ok? Se você quiser, pode chamar também de quantidade de matéria. Então, o número de mol, quantidade de matéria são sinônimos. Então, só para dar uma lembradinha, ó, nós já aprendemos o que é massa atômica e o que é massa molecular. Já aprendemos o que é massa molar. Lembra? Massa de 1 mol. Agora a gente vai aprender como se calcula o número de mol. Legal? Dá para fazer através de uma regra de 3 ou tem uma formulinha para se usar. Aqui, moçada, como é um resumo dos assuntos mais importantes de cada matéria, eu já vou colocar a formulinha para você. Mas no nosso curso normal, eu te mostro com a regra de 3, né, como se chega na formulinha. Então vamos lá, ó. Para você calcular o número de mols que você tem numa certa amostra, você vai pegar a massa da amostra. Essa massa eles dão, você pega essa massa e vai dividir pela massa molar da amostra. Massa molar. Legal? Então, massa sobre massa molar me dá o número de mols. De boa? Se você quiser, pode usar a formulinha. Ó, número de mols. Massa, a gente usa uma letra M minúscula. Massa molar, uma letra M maiúscula. Então aqui nós temos a fórmula que você vai usar para calcular o número de mols que você tem numa amostra. Beleza? Essa é uma das fórmulas mais importantes da química. Número de mols, massa da amostra sobre a massa molar da substância. Joia? Coloquei aqui um exemplo para dar uma treinada. Vamos supor que você tenha 88 gramas de gás carbônico. Você quer saber o número de mols, de moléculas que você tem nessa amostra. Beleza, moçada? Eu vou usar a formulinha. Eu já calculei aqui a massa molecular e a massa molar, porque a gente já viu isso na outra parte da matéria. Vamos lá então, ó. Carbono 12, massa atômica sempre é dada, só tem um carbono 12. Oxigênio, massa atômica 16 é sempre dado, vezes 2, 32. Se você somar, a massa molecular, 44 unidades. Se você pegar a massa molecular, tirar a unidade, colocar gramas por mol, você tem a massa molar. De boa? Então eu já tenho a massa da amostra que foi dada e a massa molar que eu calculei. Como é que eu faço para chegar no número de mols? Formulinha. Número de mols é a massa sobre a massa molar. Número de mols é igual. Massa, ele deu 88. Massa molar, acabei de calcular, 44 gramas por mol. Se eu fizer essa divisão aqui, 2 mols. Detalhe, o CO2 é uma substância, é uma molécula. Então, em 88 gramas de CO2, eu tenho 2 mols de moléculas. Não preciso escrever moléculas, porque como é uma substância, já subentende que seja 2 mols de moléculas. Tá certo? Então, ó, nós trabalhamos a parte básica da matéria. Se você dominar esse assunto aqui, a química fica muito fácil para você. O que você tem que fazer agora? Pegar a lista de exercícios sobre esse assunto que a gente disponibilizou para você e resolver. Tá ok? E no nosso curso normal, que você vai fazer com a gente, nós vamos ter questões mais aprofundadas e mais alguns detalhes dessa matéria aqui que você aos poucos vai aprendendo. Tá joia? Então, muito obrigado, um abraço para vocês.